como foram os teus sintomas. Sim. E como foi esse momento, como você se percebeu e como você lidou com isso. Na realidade, ele chegou e eu não percebi de bate-pronto, assim, né? Porque a gente que tem esse ritmo de vida, você vai se colocando nas situações e você fala, isso é um momento, isso é um lapso de memória, isso é uma irritabilidade por conta da situação, esse cansaço é porque eu estou vivendo uma situação de estresse, que é comum, isso é natural da minha vida. E eu ouvi recentemente uma frase que ela coube como uma luva para mim, que é, eu tenho uma característica de normalizar tudo que eu vivencio. Então, seja dor, e por mais difícil que seja a dor, eu normalizo. Sabe aquela coisa que eu sempre digo e o que eu acho que a gente, da nossa geração, foi levando como natural, né? Sofrer era natural. E mimimi não fazia parte da nossa história. Então, eu tinha uma noite de sono, no outro dia eu acordava e tudo tinha que estar normal. Só que eu fui sentindo sintomas e eles começaram a ser mais recorrentes. Eu falei, gente, isso não tá normal. E diferente de outras pessoas, o que mais me pegou foi lapso de memória. Eu falei, gente, não é possível. Eu tô ao ponto de, sei lá, eu tô olhando pra Andréia e ficar olhando segundos pra ela e não lembrar o nome. Uma pessoa que eu convivo, que eu tô todo dia e eu não lembrava o nome. Eu falei, não é normal isso. Passava. A irritação, mas a irritação é uma coisa que também vem um pouco do meu temperamento. Eu sou uma pessoa mais impaciente, é uma coisa que eu trabalho a vida toda, de ouvir mais, sabe, de ter um pouco mais de temperança, de me conectar mais com as pessoas pela escutativa. Então isso, eu falei, poxa, deve ser um momento, tô de TPM, a gente sempre relaciona, né? Sim. Ai, tô de TPM. E a gente se auto-intitula num rótulo. E foi, memória, irritação, cansaço, eu sou super ativa. E eu chegava em casa parecendo que eu tinha carregado um caminhão de pedra nas costas. Eu falei, gente, isso não é normal. Não ia treinar, eu costumo treinar às 5 da manhã, eu ia, mas aí ia assim carregada, ou quando não ia. E aí foram uma junção de coisas. Aí qual foi a minha primeira tomada de decisão? Preciso ir no neurologista. Esse negócio da memória, eu devo estar tendo Alzheimer, demência, precoce, mega precoce. E eu fui no neurologista, uma amiga me indicou, e eu cheguei lá já me diagnosticando. Ele morria de rir, porque eu cheguei e falei, olha, doutor, eu acho que eu tô com princípio de demência. Ótimo. Foste no Google, Ale? Foi só da tua mente o seu diagnóstico? Ou eu tô com o princípio de Alzheimer, porque eu tenho esquecido muito das coisas. E ele observava, ele vai me falar mais do seu estilo de vida. Eu falei, não adianta falar do meu estilo de vida, porque ele sempre foi assim. Eu sempre fui uma pessoa de atividade, eu sempre tive problemas, trabalhei em ambientes mais hostis, eu sempre fui levada à pressão, e eu sempre lidei bem com isso. E por que isso agora tá me afetando? E aí ele fez uma série de exames, ele, Ale, não tem nada com a sua memória. Deixa eu te contar algumas coisas sobre memória, ou sobre esses perfis de doença. Essas doenças, elas começam a se manifestar 20 anos antes de você ver os primeiros diagnósticos. E elas podem ser levadas por N motivos. E a única coisa que previne esse tipo de doença é exercício físico e musculação com uma recorrência alta. Então, tire esses tabus da sua cabeça, né? E outra coisa, acredite, chega um momento que a gente vai acumulando estresse, que a gente vai acumulando ansiedade. A conta chega, né? A conta chega. Então, vamos fazer seus exames. Tem uma questão relacionada a sono. Se você não anda dormindo bem, também pode ocasionar tudo isso que você está trazendo. Então, vamos fazer uma bateria de exames. E, óbvio, tem aqueles diagnósticos que são mais fáceis de identificar e são mais duros. Por exemplo, a gente vai fazer uma ressonância na sua cabeça. Pode ser que ali tenha alguma coisa. E se tiver, é algo fácil de diagnosticar e com próximos passos claros. Enfim, fui fazer isso tudo, no fim das contas, era o climatério. Era isso. E com certeza deficiência de progesterona. É a que mais manifesta esses sintomas que você relatou e é o primeiro hormônio que começa a baixar. Exato. Hoje eu já reponho, ainda acho que eu preciso de um pouco mais de reposição, mas tudo tem sido um autoconhecimento, sabe? Eu tenho buscado me avaliar, eu tomo uma decisão, eu em comum em consenso com meu médico, com a minha médica, tomamos uma decisão, aí eu vejo a evolução, e eu tenho muito receio.
de avançar na questão do hormônio por tudo que eu já ouvi. E ela me traz o mesmo discurso. Mas agora eu acho que minha cabeça está um pouco mais aberta a esse tema. Porque eu também tenho que acreditar que a medicina evoluiu demais e que a gente não tem que ficar morrendo abraçada com problema. Exatamente. Igual as mulheres do passado, né? As mulheres ali do passado, elas sofriam caladas na menopausa. Sim. Né? E eu acho que, assim, a medicina, ela é uma ciência de verdades imutadas. O que hoje a gente tá falando aqui, o que eu tô trazendo de artigo científico, de conhecimento, pode ser que a gente sente ano que vem pra conversar e fala, olha, não é bem assim. E tá tudo bem, a gente se redescobrir. E a medicina, ela evoluiu hoje pra nos trazer uma história diferente sobre o hormônio, né? Essa história de que o hormônio causa câncer, que foi um grande tabu, acho legal trazer, foi de um estudo que chama WHI, que foi um estudo conduzido nos Estados Unidos, onde essas mulheres recebiam estrogênio equino conjugado, então era um hormônio extraído de um xixi de éguas prenhas, né, de urina de éguas prenhas, então um hormônio totalmente sintético e um hormônio veterinário, associado ali a uma progestina sintética, então também era um remédio de progesterona sintético. E aí esses estudos, ele começou na década de 90, em 2002 ele foi interrompido porque eles chegaram à conclusão de que aquele hormônio, aquela reposição hormonal, além de causar câncer, aumentar o risco de câncer, também aumentava o risco cardiovascular daquelas mulheres. Mas, assim, foi um estudo feito com o que tinha naquela época, né? A gente não pode nem ser tão crítico assim, porque era o que tinha. Não tinha hoje a opção que tem, variedade de hormônios, inclusive bioidênticos. Cada vez mais a gente tem gel, a gente tem adesivo, a gente tem spray que acabou de chegar no Brasil, a gente tem implante, elástico, que, assim, acho que, ao meu ver, talvez seja uma das melhores vias. Eu tenho uma tendênciazinha pro implante. Mas, claro, né? A melhor via é que é melhor para aquela paciente. A gente vai ter indicações diferentes. Então, naquela época era o que eles tinham, o hormônio sintético. E aí, isso foi, assim, um marco negativo na história da reposição hormonal, porque saiu a história, né? Então, foi publicado aqueles primeiros resultados um pouco mais mal descritos, porque nos próximos anos de segmento eles viram, na verdade, que não era tão verdade assim, né? Que não aumentava tanto o risco assim, mas aquilo manchou o nome da reposição hormonal. E a reposição hormonal, ela ficou igual ao câncer. Ah, você vai tomar hormônio? Nossa, você vai ter câncer, né? Então, assim, hoje a gente luta para desmistificar isso. E a medicina, ela evoluiu tanto ao ponto de hoje nos trazer o que a gente tem de melhor, de acurácia para personalizar esse tratamento e trazer uma reposição hormonal segura ao longo dos anos, que são os testes de metabolômica hormonal. Então, hoje, o Dutch Test, que é um teste americano, mas que já é disponível no Brasil, a gente faz aqui, é um teste de metabólitos hormonais urinários, onde a gente consegue entender o que está acontecendo, o que essa mulher está fazendo com o hormônio dela e com o hormônio que ela está recebendo, a nível de metabolismo. E a gente sabe qual que é o metabolismo bom, quais são os metabolismos ruins. Os metabolismos que aumentam o risco de câncer, né? Por exemplo, ali da via da 4-hidroxistrona é um metabólito que lesa o DNA. Então, é um metabólito que, se essa mulher tá tomando estrogênio e ele tá indo por aquela rota, por aquela rua, ela pode ter um risco aumentado de câncer relacionado ao hormônio. E tem como eu bloquear isso. Isso é o mais fantástico. Eu consigo identificar se aquela mulher metaboliza mal aquele hormônio, como que tá as rotas boas, o que eu preciso fazer para ela, pro estrogênio dela ir pra rota boa. E isso me traz um conforto, uma segurança para fazer uma reposição hormonal ao longo dos anos adequada e segura.